Um senhor de fazenda acolheu uma mulher com seu filho em sua casa, quando seu vizinho ouviu seus gritos à noite e resolveu ir ver o que era. Ficou em choque ao ver a cena. O céu estava pesado sobre o interior de Minas Gerais naquela tarde, prenunciando a chuva, que logo começaria a cair sobre as terras de Senhor Antônio. O velho fazendeiro de 68 anos tinha as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, mas o olhar sereno carregava a bondade de quem conhecia o valor da solidariedade. Viúvo há quase uma década, ele aprendera a preencher a solidão com o cuidado pelas terras que herdara do pai e pela convivência tranquila com seus poucos vizinhos. A fazenda, com suas cercas bem cuidadas, o pomar farto e o barulho constante dos animais, era um retrato vivo de simplicidade e ordem. Antônio encontrava satisfação nas tarefas diárias, na rotina previsível e, principalmente, no prazer de ajudar quem precisasse. Naquela tarde chuvosa, enquanto verificava a porteira principal da propriedade, ele ouviu o barulho abafado de um motor falhando ao longe. Curioso e sempre pronto a ajudar, montou em seu velho cavalo e seguiu pela estrada de terra, onde encontrou um carro parado, com o capô aberto e duas figuras molhadas tentando se proteger da chuva que já começava a apertar. Uma mulher de rosto cansado e olhos aflitos tentava acalmar o menino ao seu lado, que tremia de frio e medo. Sem hesitar, Antônio se aproximou. "Boa tarde, minha senhora. Problemas aí?" perguntou com voz calma. A mulher virou-se rapidamente, os olhos marejados e agradecidos por aquele estranho simpático aparecer no meio do nada. "O carro parou, senhor. Eu não sei o que houve, não tem sinal no telefone e o menino já está encharcado." Antônio desceu do cavalo, aproximou-se com cautela e ofereceu seu chapéu de palha para proteger o garoto. "Vamos fazer o seguinte, minha fazenda fica logo ali. Venham comigo, se aqueçam, e amanhã cedo a gente vê o que pode ser feito. Aqui não é lugar de ficar parado assim, ainda mais com criança pequena." Mariana, com o coração apertado entre a desconfiança e a necessidade urgente de ajuda, aceitou. Pegou o menino no colo, enquanto Antônio os guiava até sua fazenda. Durante o trajeto, as palavras eram poucas. A mulher mantinha-se reservada, olhando ao redor com olhos atentos, enquanto o garoto, chamado Lucas, já demonstrava um certo alívio, aninhado no colo da mãe e protegido do vento cortante. Ao chegarem à fazenda, Antônio indicou-lhes a varanda coberta, onde havia cadeiras de madeira e uma manta dobrada. A lareira já estava acesa na sala principal, e o cheiro de café fresco começava a se espalhar pela casa. Enquanto Mariana aquecia Lucas junto à lareira, Antônio preparava uma sopa quente, sem muitas perguntas, respeitando o silêncio tenso que pairava entre eles. Apenas quando o garoto já estava adormecido no sofá, envolto em cobertores, Mariana permitiu-se relaxar um pouco. "Obrigada, senhor. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Aqui a gente ajuda quem precisa. Meu nome é Antônio. E o seu?" "Mariana. E esse é meu filho, Lucas. Estamos vindo da cidade, indo para a casa do meu pai, na verdade. Ou indo, ou fugindo dela." Murmurou a última parte desviando o olhar. Antônio percebeu o peso nas palavras dela, mas não insistiu. Apenas sorriu, sentando-se na poltrona de couro gasta, próxima à lareira. "Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Amanhã, cedo, vamos ver esse carro." A noite caiu devagar e a tempestade ficou mais intensa. O barulho das gotas pesadas no telhado de zinco preenchia o silêncio da sala. Mariana observava o fogo e sentia um misto de alívio e confusão. Havia algo reconfortante naquele ambiente simples, mas seu coração estava inquieto. Ela não tinha certeza do que faria no dia seguinte. Não sabia se queria seguir viagem ou se estava pronta para enfrentar o passado que tentava evitar. Antônio, com sua sensibilidade discreta, percebeu o conflito no olhar de Mariana, mas sabia que algumas respostas só vêm com o tempo. O importante era oferecer acolhimento e segurança. Quando percebeu que ela começava a cochilar na cadeira, cobriu-a com uma manta e apagou as luzes da sala, deixando apenas a lareira crepitando suavemente. Lá fora, a chuva persistia, batendo nas folhas das árvores e enchendo as valas da estrada de barro. Dentro da casa, no entanto, havia um refúgio. O som suave da tempestade
misturava-se ao crepitar do fogo, criando uma atmosfera quase mágica de calma temporária. Antônio subiu para seu quarto com o coração tranquilo, sentindo que havia feito o certo. Ajudar nunca fora um peso para ele. Era parte de quem ele era. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o cheiro de terra molhada invadia o ambiente. Antônio já estava no curral alimentando os animais quando ouviu passos leves atrás de si. Mariana, agora com o rosto menos tenso, aproximava-se. Senhor Antônio, eu queria agradecer de novo. Ontem foi um dia difícil. E o senhor nos acolheu sem nem perguntar nada. Não precisava perguntar. Quando a gente vê alguém precisando, a gente ajuda. E você ainda tem um longo caminho pela frente, eu imagino. Ela assentiu. Meu pai... Ele mora há algumas horas. Daqui. Não nos falamos há anos. E agora eu não sei se estou pronta para encontrá-lo. Antônio largou o balde de ração e olhou para ela com gentileza. Às vezes, a vida coloca a gente em caminhos que parecem difíceis só para ensinar, que não precisamos trilhar sozinhos. Se quiser, posso te levar até lá. Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Obrigada. Talvez eu aceite. Lucas, agora correndo pelo quintal, já parecia ter esquecido o medo da noite anterior. As crianças têm o dom de se adaptarem rápido aos ambientes seguros. Antônio observava aquela cena com um certo calor no peito. Era bom ter movimento na casa de novo. Era bom ver vida ali, além das rotinas e dos animais. Sem saber, aquela mulher e aquele garoto já começavam a mudar algo dentro dele. Algo que ele pensava estar adormecido há muito tempo. Enquanto o dia avançava, a tranquilidade da fazenda se tornava um abrigo para Mariana e Lucas, mesmo que temporário. O carro ainda estava quebrado, mas agora não havia pressa. Antônio sabia que algumas viagens precisam ser adiadas até que o coração esteja pronto para seguir. E naquela fazenda, entre cheiro de café, fogão a lenha e o canto distante dos galos, um novo capítulo começava a se desenhar na vida daqueles três desconhecidos que, aos poucos, descobriam não estar tão distantes assim. A noite caiu de forma densa sobre a fazenda de Antônio. O céu, ainda carregado de nuvens pesadas, parecia reter um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som das corujas e o farfalhar do vento entre as árvores altas que cercavam a propriedade. No interior da casa, a tranquilidade aparente escondia emoções represadas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. Mariana tentava se manter forte, mas o peso das lembranças, a culpa e a incerteza do futuro se misturavam em seu peito de forma sufocante. Lucas, exausto da viagem e do susto do dia anterior, dormia profundamente, alheio ao turbilhão que a mãe enfrentava. Antônio, sensível à angústia que pairava no ambiente, retirou-se cedo para o quarto, dando espaço à visitante para lidar com seus pensamentos em silêncio. Porém, o silêncio daquela noite seria quebrado de maneira abrupta e dolorosa. Já passava da meia-noite quando o telefone fixo da sala tocou, ecoando estridente pelos cômodos. Mariana, sentada na poltrona próxima à lareira, sobressaltou-se. Levantou-se apressada, o coração já batendo descompassado, como se pressentisse que nada de bom viria daquela ligação inesperada. Atendeu com mãos trêmulas, e a voz do outro lado da linha confirmou seus piores temores. Uma voz masculina, formal, informou com frieza que seu pai havia falecido naquela tarde. Um ataque cardíaco fulminante. Não houve chance de despedida, não houve tempo para a reconciliação. As palavras martelavam em sua mente enquanto o telefone escorregava de sua mão, caindo com um baque surdo no chão de madeira. O grito que saiu de sua garganta foi mais do que dor. Foi desespero, arrependimento e culpa, condensados em um único som, cortando o silêncio da fazenda como uma lâmina. Antônio, despertado bruscamente pelo som angustiante, desceu as escadas às pressas, com o coração apertado. Encontrou Mariana ajoelhada no chão da sala, os braços envolvendo o próprio corpo, balançando-se para frente e para trás, em prantos sufocados. O telefone repousava ao seu lado, como se fosse um instrumento de tortura. Antônio ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão gentil sobre seu ombro, sem palavras. Às vezes, não há o que dizer. Apenas estar ali já é o suficiente. Do lado de fora, na propriedade vizinha,
Pedro havia se deitado mais cedo. O dia de trabalho pesado deixara-o cansado, e o som da chuva havia embalado seu sono. No entanto, os gritos vindos da direção da fazenda de Antônio o despertaram de forma abrupta. Sentou-se na cama, o coração acelerado, tentando distinguir se havia sonhado ou se realmente ouvira o chamado de dor. Quando o segundo grito ecoou, desta vez mais abafado, mas igualmente carregado de sofrimento, não teve dúvidas. Vestiu rapidamente o casaco, calçou as botas e saiu às pressas, pegando a lanterna na porta de casa. Atravessou o pequeno atalho de terra que separava as propriedades, com o coração apertado e a mente repleta de suposições. O que poderia ter acontecido naquela casa tão tranquila? Ao chegar, encontrou a porta da frente entreaberta, a luz da sala ainda acesa. Bateu suavemente, anunciando sua presença, mas não recebeu resposta. Avançou devagar, respeitando o espaço, até que seus olhos captaram a cena à sua frente. Mariana, ainda ajoelhada, soluçava descontroladamente, enquanto Antônio permanecia, ao lado dela, a mão firme em seu ombro, o olhar baixo, respeitoso, acolhedor. Pedro sentiu um nó na garganta. Era uma cena que jamais esqueceria. O sofrimento exposto ali era tão cru que doía apenas de olhar. Antônio, chamou num sussurro. O fazendeiro levantou o olhar, e um simples aceno de cabeça bastou para que Pedro entendesse que não era momento para perguntas. Aproximou-se. Lentamente, ajoelhou-se ao lado de Antônio e ficou ali em silêncio, oferecendo sua presença como um apoio invisível. Mariana, aos poucos, foi acalmando-se, embora os soluços ainda viessem em ondas. Quando conseguiu finalmente erguer o rosto, os olhos vermelhos e inchados encontraram os de Pedro, que apenas assentiu, numa mudez respeitosa. Meu pai... Ela começou, mas a voz falhou. Respirou fundo e tentou novamente. Meu pai morreu hoje. Eu não pude me despedir. Eu estava vindo vê-lo, mas agora é tarde demais. Pedro sentiu o peso daquelas palavras. Não havia consolo que pudesse aliviar a culpa que ela carregava. Mas havia presença, havia acolhimento, e era isso que ele e Antônio podiam oferecer. A madrugada avançava lenta, pesada, enquanto os três permaneciam na sala, unidos por um silêncio carregado de significados. Mariana, exaurida pelo choro e pela dor, adormeceu ali mesmo, a cabeça apoiada no braço do sofá. Antônio cobriu-a cuidadosamente com uma manta e Pedro levantou-se, colocando a mão no ombro do amigo. Se precisar de mim, estou aqui, murmurou. Antônio apenas assentiu, acompanhando-o até a porta. Quando Pedro partiu, caminhando devagar de volta para sua casa, a noite parecia ter recuperado parte do seu silêncio. Mas o peso daquela cena permanecia presente, impregnado no ar da fazenda. Antônio apagou as luzes da sala, deixando apenas o fogo baixo da lareira, e sentou-se novamente na poltrona, observando Mariana dormir. Sabia que os próximos dias seriam difíceis para ela, e em seu coração bondoso, decidiu que faria o possível para ajudá-la a atravessar aquele momento. Do lado de fora, a chuva finalmente cessava, e o vento leve carregava consigo o cheiro da terra molhada. O galo cantou ao longe, anunciando que o novo dia se aproximava. Um dia que traria consigo desafios, decisões e talvez recomeços. Antônio levantou-se, subiu as escadas e deitou-se novamente, embora o sono custasse a chegar. Em sua mente, imagens daquela noite se repetiam, misturando-se a lembranças do passado, de perdas e reencontros. E, no fundo, uma certeza crescia. Aquela mulher e aquele menino haviam chegado em sua vida por um motivo maior do que o acaso. Ele ainda não sabia qual era, mas estava disposto a descobrir. O amanhecer chegou com uma luz tímida e suave, filtrando-se pelas cortinas pesadas da sala de estar, onde Mariana ainda repousava. A noite anterior havia deixado marcas profundas em seu rosto e no seu coração. O choro contínuo dera lugar a um silêncio exausto, e a sensação de vazio se instalava com força, trazendo consigo uma confusão que ela não sabia como enfrentar. Antônio desceu as escadas com passos leves, evitando acordá-la, e foi cuidar dos animais antes que o dia começasse por completo. No entanto,
Pedro, já alerta, chegou cedo, trazendo consigo um pouco de pão fresco e queijo, na tentativa simples, mas sincera, de oferecer algum conforto. Ao entrar na cozinha, trocou um olhar silencioso com Antônio. Ambos sabiam que as próximas horas seriam pesadas para Mariana, que agora enfrentaria não só a dor da perda, mas também o peso das decisões que precisariam ser tomadas. Quando Mariana finalmente despertou, a luz do sol já iluminava o interior da casa. Sentou-se lentamente, esfregando os olhos inchados, e olhou ao redor. Por um breve momento, não soube onde estava, até que a realidade caiu sobre ela como uma avalanche. As lágrimas voltaram a surgir, mas agora sem força, apenas marcas da dor persistente que teimava em não se dissipar. Antônio, percebendo seu despertar, aproximou-se com calma, trazendo-lhe uma xícara de café quente. Sentou-se à sua frente, sem pressa, esperando que ela encontrasse forças para falar. Já sei que não é fácil, começou ele com a voz baixa, mas você precisa pensar no que vai fazer agora. Mariana olhou para o café, sem tocá-lo, e respirou fundo antes de responder. Eu não sei, Sr. Antônio. Sinceramente, não sei. Faz tanto tempo que não falava com meu pai. E agora tudo o que resta são pendências, lembranças confusas e um sentimento de culpa que parece impossível de carregar. Ela fitou o vazio e as palavras saíram em desabafo. Quando eu era jovem, eu queria distância desse mundo. Queria a cidade grande, queria oportunidades. Meu pai nunca me impediu, mas eu sabia que ele sentia minha ausência. E eu simplesmente deixei de voltar, deixei de ligar. Me envolvi tanto com a vida corrida que me convenci de que ele não precisava de mim. Agora, com ele se foi, só me resta esse peso. Não sei se volto para resolver tudo. Não sei se enfrento o passado ou se simplesmente fujo novamente. Antônio ouviu atentamente, sem interromper. Ele sabia o quanto era difícil enfrentar sentimentos enterrados por anos, especialmente quando o tempo já não oferece chances de reparação. Após um momento de silêncio, ele falou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Fugir nunca resolve, mas também não precisa decidir tudo de uma vez. Talvez o melhor agora seja ir até lá, ver as coisas com seus próprios olhos. Às vezes, quando a gente encara o passado de frente, descobre que ele não é tão assustador quanto parecia. Mariana assentiu levemente, embora a incerteza ainda estivesse visível em seus olhos. Foi então que Lucas entrou na sala, trazendo com ele a energia inocente que só uma criança tem. Ele percebeu o clima carregado, e mesmo sem entender completamente, aproximou-se da mãe abraçando-a. Mariana acariciou os cabelos do filho, sentindo o conforto silencioso daquele gesto. O dilema em seu peito, no entanto, só aumentava. Como poderia levar o filho para enfrentar um ambiente carregado de lembranças pesadas? Como poderia arrastar Lucas para uma cidade onde tudo lembraria a distância e a ausência? Mais tarde, enquanto caminhava pela varanda, tentando organizar os pensamentos, Mariana foi surpreendida por Pedro, que vinha pelo caminho de terra trazendo um envelope nas mãos. Aproximou-se com cautela e entregou-o a ela. Chegou hoje cedo. Acho que você deveria ver. Mariana abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta do advogado da família informando sobre a necessidade de comparecimento para tratar da partilha de bens e dos assuntos pendentes da herança. O documento era frio, direto, sem espaço para sentimentos, mas para Mariana, aquilo parecia mais um peso sobre os ombros já cansados. Eles já querem que eu resolva tudo, disse ela com amargura na voz, como se fosse simples. Antônio aproximou-se colocando uma mão em seu ombro. Ninguém pode forçar você a nada, mas adiar também não vai aliviar esse peso. Mariana sabia disso, mas o medo era maior do que qualquer lógica. Durante o resto do dia, ela se viu dividida entre a vontade de enfrentar o passado e o desejo de permanecer naquela fazenda, onde pela primeira vez em muito tempo sentia-se acolhida. Lucas, por outro lado, mostrava cada vez mais sinais de apego ao lugar. Corria pelos campos, ajudava Antônio com pequenas tarefas e demonstrava um sorriso que Mariana há muito não via em seu rosto. O garoto parecia finalmente ter encontrado um espaço seguro.
longe da confusão da cidade e da rotina apressada que sempre lhes impusera distância emocional. À noite, quando o céu já estava pontilhado de estrelas, Mariana saiu para a varanda, acompanhada por Antônio. O silêncio entre eles era confortável, mas carregava a tensão das decisões que se avizinhavam. Eu queria poder ficar aqui, confessou ela num sussurro quase inaudível. Queria que tudo fosse simples, que eu pudesse simplesmente esquecer o mundo lá fora. Antônio respirou fundo antes de responder. O mundo lá fora não vai desaparecer, mas talvez você possa encontrar um jeito de conciliar as coisas. Nem sempre a vida precisa ser uma escolha entre um caminho ou outro. Às vezes, a resposta está em criar uma ponte entre eles. Mariana sorriu levemente, reconhecendo a sabedoria nas palavras do velho fazendeiro. Ainda assim, o conflito persistia. Voltar para a cidade significava enfrentar não apenas a herança, mas também os olhares de parentes distantes, julgamentos silenciosos e lembranças dolorosas. Permanecer ali significava adiar decisões importantes e viver na sombra de pendências que um dia teriam de ser resolvidas. Mais tarde, já sozinha em seu quarto improvisado, ela olhou para Lucas dormindo e sentiu o coração apertar. Queria o melhor para ele, mas não sabia qual era o caminho certo. Pela primeira vez em anos, sentia-se perdida, sem rumo, carregando o peso das escolhas que a juventude lhe fizera tomar e das consequências que agora se impunham de forma inescapável. A noite avançou lentamente, e enquanto a fazenda mergulhava no silêncio, Mariana sabia que o dia seguinte traria ainda mais incertezas. A dúvida entre voltar para a cidade e enfrentar os fantasmas do passado, ou permanecer ali, onde o presente oferecia paz e segurança, tornava-se um dilema cada vez mais profundo. E, no fundo, ela temia que qualquer escolha pudesse significar uma perda irreparável. O sol mal surgira no horizonte quando Mariana despertou com um peso ainda maior sobre os ombros. A carta do advogado permanecia sobre a mesa de madeira e o olhar dela fixava-se naquele papel como se ele fosse um muro intransponível. A realidade agora era impossível de evitar. Além da dor do luto e do arrependimento, havia as burocracias, as formalidades frias, o peso das obrigações que exigiam ser cumpridas com prazos e assinaturas. Lá fora, o cheiro da manhã misturava-se ao canto dos pássaros e ao som distante do gado sendo levado para o pasto. Antônio já estava de pé há horas, como de costume, e Lucas, cheio de energia, corria atrás das galinhas rindo como há muito tempo Mariana não ouvia. Essa cena, tão simples e bonita, era também um lembrete do que ela temia perder caso precisasse retornar definitivamente para a cidade. Depois do café, Antônio sentou-se à mesa, observando-a em silêncio. Ele notava o peso em cada olhar, em cada movimento tenso de suas mãos. Decidiu falar com calma, escolhendo cada palavra como quem semeia o solo com cuidado. Mariana, sei que você está aflita, mas fugir disso só vai aumentar a angústia. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Sabia que ele tinha razão, mas o medo paralisava. Eu não sei nem por onde começar, desabafou olhando para a carta novamente. Existem tantas pendências, tantas memórias, que além de tudo isso, eu teria que levar Lucas. Não posso expor meu filho a tudo aquilo. Minha família sempre foi distante, fria. Já imagino os olhares de julgamento, as cobranças disfarçadas de conselhos. Não quero que ele passe por isso. Aqui ele está feliz. Está descobrindo coisas que eu mesma esqueci que existiam. Antônio assentiu, compreendendo mais do que ela poderia imaginar. Lucas é um menino forte, mas entendo seu receio. Não é fácil enfrentar o passado, mas talvez seja pior deixá-lo pendente. A tensão entre obrigação e desejo começou a corroer ainda mais o coração de Mariana, quando mais tarde Pedro apareceu trazendo novas notícias. Ele, sempre bem intencionado, não sabia como suavizar a mensagem. Mariana, eu passei na cidade ontem à tarde. Conversei com algumas pessoas. Parece que seus parentes já estão se movimentando. Querem resolver a herança o quanto antes. Disseram que vão pressionar o advogado para que você se manifeste logo. Mariana sentiu o estômago revirar. Claro que vão. Sempre foi assim. Meu pai tinha irmãos primos, todos interessados em bens e propriedades.
mal esperam o luto passar para discutir terras e dinheiro. A amargura em sua voz era inegável. Eles nunca ligaram para ele em vida. Agora aparecem para dividir. O que ficou? Pedro, desconfortável, tentou aliviar. Não quero te trazer mais preocupação, mas achei que você deveria saber. Eu agradeço, Pedro. Eu precisava saber. Só não sei o que vou fazer com isso. Ela se levantou, saindo para o quintal, precisando de ar, de espaço. Olhando Lucas brincar no terreiro, Mariana sentiu um aperto no peito. O garoto estava tão feliz, tão livre. Em pouco tempo, havia se apegado àquela vida. A cidade grande, com seus prédios cinzentos e buzinas incessantes, parecia agora um ambiente sufocante e hostil. Ela se perguntava se teria coragem de tirar dele aquele pedaço de céu azul. Lucas a viu e correu em sua direção. Mamãe, olha, o senhor Antônio me deixou ajudar a colher ovos. Ele sorria, os olhos brilhando de entusiasmo e orgulho. Ela sorriu de volta, mas seu coração doía. Como poderia dizer a ele que talvez tivessem que ir embora, que teriam que enfrentar parentes gananciosos, reuniões formais, discussões intermináveis sobre bens que para ela agora não tinham valor algum? A única coisa que importava era a paz que encontrara ali. Naquela noite, após o jantar, Antônio novamente tentou conversar com ela. Você já pensou na possibilidade de, depois de resolver tudo, voltar para cá? Perguntou com delicadeza. Tenho medo de que, se eu voltar para a cidade, nunca mais consiga sair de lá. Medo de me perder de novo naquela rotina que me afastou do meu pai e de mim mesma. Medo de perder o que estamos construindo aqui, mesmo sem perceber. A vida é feita de escolhas, Mariana, mas nenhuma escolha precisa ser definitiva. Às vezes, é possível encontrar um equilíbrio. Eu queria acreditar nisso, sussurrou ela, desviando o olhar. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente. A cada amanhecer, a pressão aumentava. O telefone tocava com frequência, o advogado insistia por uma resposta e Pedro trazia informações cada vez mais desconfortáveis. Os parentes distantes já falavam em entrar com processos caso ela não se manifestasse. Mariana se sentia encurralada, sem saída. Ao mesmo tempo, Lucas se mostrava cada vez mais apegado ao local. Começou a chamar Antônio de tio e certo dia perguntou à mãe: "A gente vai ficar aqui para sempre?" A pergunta simples e inocente foi como uma faca em seu coração. Ela sorriu, mas por dentro desmoronou. Não sabia o que responder. À noite, enquanto o menino dormia, ela saiu para a varanda, lágrimas escorrendo silenciosamente. Antônio se aproximou, sentando-se ao seu lado. Você não precisa decidir agora, mas não deixe que o medo decida por você. E se eu fizer a escolha errada? Perguntou quase num sussurro. A gente sempre tem medo de errar, mas errar por tentar é diferente de errar por fugir. As palavras ficaram martelando em sua cabeça por horas. Ela sabia que precisava enfrentar a situação, mas o obstáculo parecia grande demais. Enfrentar os parentes, lidar com documentos, lidar com a ausência definitiva do pai, tudo isso parecia uma montanha impossível de escalar. Ao mesmo tempo, deixar Lucas ali, mesmo temporariamente, parecia cruel. Ele precisava dela, e ela precisava dele. O dilema parecia sem solução. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, refletindo o humor pesado de Mariana. Antônio percebeu sua expressão carregada e decidiu levá-la para um passeio pela fazenda. Mostrou-lhe os campos, falou sobre a importância de respeitar o ritmo da terra, sobre paciência, sobre o tempo certo para tudo. A natureza não apressa nada, Mariana. Tudo acontece quando tem que acontecer. Talvez você precise ouvir isso. Ela sorriu, mas o nó em sua garganta não se desfez. Sabia que não podia adiar para sempre. A cada dia que passava, o obstáculo se tornava maior. Era um peso que só ela podia carregar. E, no fundo, sabia que teria que enfrentar, cedo ou tarde, o mundo que tanto temia reencontrar. A manhã seguinte surgiu lentamente, com uma névoa leve sobre as colinas que cercavam a fazenda de Antônio. O ar estava fresco e a natureza parecia repousar num silêncio respeitoso, quase como se soubesse que havia muito mais acontecendo dentro da casa
do que os olhos podiam ver. Mariana despertou cansada. Embora tivesse dormido, o descanso parecia distante. O peso das decisões e o turbilhão emocional a deixavam exausta. Sentou-se à beira da cama improvisada, observando Lucas ainda adormecido, os cabelos bagunçados e a expressão tranquila. Por um instante, invejou aquela paz que apenas as crianças pareciam conhecer. Lá fora, Antônio já estava no curral, conferindo os animais, e Pedro aparecia ao longe, carregando algumas ferramentas. A rotina da fazenda seguia seu ritmo. O mundo ao redor continuava, indiferente às angústias que tomavam conta de Mariana. Ela sabia que não podia mais adiar aquela conversa consigo mesma, muito menos com Antônio. Precisava verbalizar o que lhe corroía por dentro. Desceu devagar, sentindo o chão de madeira ranger sob seus pés descalços, e encontrou Antônio na varanda, observando o horizonte como fazia todas as manhãs. Ele virou-se para ela oferecendo um sorriso discreto, mas carregado de compreensão. "Dormiu bem?" perguntou, embora soubesse a resposta. "Mais ou menos", respondeu Mariana, sentando-se ao lado dele. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo apenas o som distante do vento e o mugido preguiçoso de algumas vacas. Então, sem conseguir mais conter, ela falou: "Eu preciso te contar algo, Antônio. Algo que tenho carregado comigo há anos." Ele não respondeu, apenas assentiu, sinalizando que estava ali, pronto para ouvir, sem julgamentos. Mariana respirou, fundo, tentando organizar os pensamentos. "Quando eu era criança, a vida no campo era tudo o que eu conhecia. Meu pai me ensinou a respeitar a terra, a valorizar as pequenas coisas, o tempo do plantio e da colheita. Mas quando cresci, tudo o que eu queria era ir embora. Via meus amigos partindo para a cidade grande, estudando, crescendo, e eu sentia que ficaria presa aqui para sempre. Então, um dia, sem despedidas longas, apenas fui. Deixei meu pai sozinho, na esperança de que ele entenderia." A voz dela vacilava, mas ela continuou. "Durante anos eu me convenci de que tinha feito o certo. Conquistei coisas, sim, mas aos poucos fui me afastando não só dele, mas de mim mesma. Perdi o contato com o que me fazia sentir completa." Antônio permaneceu em silêncio, permitindo que ela falasse tudo sem interrupções. "Quando Lucas nasceu, prometi a mim mesma que o criaria diferente, que ele conheceria as raízes, os valores simples, que não seria engolido pela correria insana da cidade, mas..." Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. "Mas eu falhei. A rotina me consumiu. Levei-o para escolas caras, para atividades que mal o deixavam respirar. Tudo era planejado, cronometrado. Não havia espaço para o espontâneo, para o verdadeiro. Eu sempre dizia que um dia o levaria para conhecer a fazenda do avô, para sentir o cheiro da terra molhada, para ouvir o som das cigarras no fim da tarde. Esse um dia nunca chegava. E agora é tarde demais. Ele nunca conhecerá o avô. Nunca sentirá o abraço daquele homem simples, mas cheio de amor." Antônio olhou para ela com ternura. Talvez ele não tenha conhecido o avô em vida, mas ainda pode conhecer o legado que ele deixou. Essa terra, esses valores, a simplicidade, tudo isso está aqui, e você ainda pode mostrar isso para ele. Mariana soltou um suspiro longo, sentindo o peso daquela verdade. "Eu tenho medo, Antônio. Medo de que ele cresça distante de mim, como eu cresci distante do meu pai. Medo de que ele me veja como uma mãe ausente, que prometeu coisas e nunca cumpriu." "Você ainda tem tempo", respondeu ele com firmeza. "O tempo é agora. O passado não se muda, mas o futuro você pode construir com ele aqui ou onde quiser. O importante é estar presente." As palavras de Antônio trouxeram algum conforto, mas também despertaram um novo nível de angústia. Era tarde para se reconciliar com o pai, mas talvez ainda houvesse tempo para corrigir o caminho com Lucas. E isso exigiria coragem, mais coragem do que ela imaginava possuir. Durante o resto do dia, Mariana observou o filho brincar livremente, ajudando Antônio no pomar, rindo ao lado de Pedro, correndo com os cães da fazenda. Cada cena gravava-se em sua memória, como um lembrete do que ela havia negligenciado por tanto tempo. E cada uma delas também trazia a pergunta:
Como arrancar o menino daquela liberdade para levá-lo de volta à prisão invisível da cidade grande? À noite, após o jantar, quando Lucas já dormia, Mariana e Antônio sentaram-se novamente à varanda, sob um céu limpo e estrelado. Ela decidiu falar mais. Há dias tenho pensado nisso tudo, e hoje sinto que preciso dizer em voz alta. Eu sinto culpa, Antônio. Culpa por ter abandonado o campo, culpa por ter afastado meu filho dessa vida que eu mesma tive e desprezei. Culpa por não ter mostrado a ele que a felicidade não está nas vitrines, mas no cheiro da terra, no nascer do sol, no barulho do riacho. Antônio respirou fundo. Culpa não nos leva a lugar algum, Mariana. Só nos prende ao passado. O que importa é o que você fará a partir de agora. Você tem a chance de mudar isso. Lucas está descobrindo tudo isso agora. E ainda há tempo de mostrar a ele tudo o que o seu pai te ensinou um dia. Ela olhou para o horizonte, onde o campo se perdia na escuridão suave da noite, e percebeu a profundidade das palavras de Antônio. Não adiantava lamentar, era preciso agir. A dúvida, porém, continuava: enfrentar a cidade e resolver tudo, ou permanecer ali e começar a vida de novo, longe dos ruídos e pressões? Nenhuma resposta. Vinha fácil. Pouco antes de dormir, enquanto observava Lucas respirar tranquilo, ela decidiu que no dia seguinte daria o primeiro passo. Precisava ver a antiga casa do pai. Precisava enfrentar o cenário que havia abandonado. Talvez, apenas encarando tudo de frente, encontrasse o caminho para recomeçar. E, mais importante, mostrar ao filho que ainda era possível construir novas raízes, mesmo que por um tempo tivessem sido deixadas de lado. O dia amanheceu carregado, com nuvens pesadas ameaçando um temporal a qualquer momento. Mariana despertou decidida a ir até a antiga casa do pai, mas a tensão em seu peito só aumentava. Lucas ainda dormia, e ela aproveitou para se preparar, sentindo o peso daquela decisão. Antônio percebeu sua inquietação e, logo após o café da manhã, ofereceu-se para acompanhá-la. Ela aceitou sem hesitar. Sabia que precisaria de apoio, e ninguém melhor do que ele para estar ao seu lado. Pedro, ao ouvir a conversa, fez questão de reforçar. Se precisar de mim, estarei por perto. A estrada era longa, sinuosa, e à medida que se aproximavam da propriedade que antes fora lar de seu pai, o silêncio no carro tornava-se mais denso. Mariana olhava pela janela, o coração apertado. A casa surgiu à distância, cercada por árvores antigas e um jardim mal cuidado, denunciando a ausência de cuidado e presença. Quando desceram do carro, o cheiro de terra molhada misturava-se ao odor de madeira envelhecida. A porta rangeu ao ser aberta, e o interior da casa parecia congelado no tempo. Móveis cobertos por panos, retratos empoeirados, lembranças em cada canto. Mariana caminhou lentamente pelos cômodos tocando objetos, sentindo o peso das memórias que voltavam com força. Em um canto, encontrou uma fotografia antiga dela, ainda criança, ao lado do pai. O sorriso inocente da menina contrastava com o olhar já cansado do homem que sustentava aquela família sozinho. A imagem a fez chorar baixinho, lágrimas escorrendo sem resistência. Antônio permaneceu próximo, silencioso, respeitando o momento. Mas a calmaria daquele reencontro breve com o passado foi interrompida por um som seco de motor. E logo, 2 carros estacionaram do lado de fora. Do interior deles, saíram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos de aparência austera, vestindo roupas formais e olhares frios. Eram primos distantes, pessoas com quem Mariana mal tivera contato nos últimos anos, mas que agora surgiam com um único objetivo. Então você finalmente apareceu, disse o mais velho dos homens, cruzando os braços. Estávamos aguardando sua posição, não podemos ficar esperando indefinidamente. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Eu precisava de tempo. Meu pai acabou de falecer. Isso não é algo que se resolve de um dia para o outro. A mulher que parecia liderar o grupo com um olhar calculista respondeu em tom duro. Sentimos muito pela sua perda, mas os bens precisam ser partilhados. Você não é a única herdeira. E quanto mais tempo levar, mais difícil será para todos.
Antônio deu um passo à frente, colocando-se discretamente ao lado de Mariana como um escudo silencioso. Ela, no entanto, sabia que aquela situação era inevitável. Tentou se manter firme. Eu não estou aqui para impedir nada. Apenas quero o tempo necessário para entender o que meu pai deixou, o que precisa ser feito. Não vou tomar decisões apressadas. Os olhares impacientes demonstravam que a resposta não agradava. Um dos homens soltou um suspiro de impaciência. Mariana, você sempre esteve ausente. Não fazia parte da vida dele. Não sabe o quanto foi difícil manter essa propriedade funcionando. Agora, aparecer querendo tempo só atrasa tudo. Temos compradores interessados, pessoas dispostas a pagar um bom preço por tudo isso. O coração de Mariana apertou ainda mais. Vender? Vocês querem vender a casa do meu pai? Exatamente. A mulher não hesitou. Para nós, isso não passa de um imóvel e algumas terras. O valor sentimental é só seu. Precisamos de liquidez. Antônio segurou o ombro de Mariana com firmeza, num gesto discreto de apoio. Ela sentiu o peso da pressão, o desejo de ceder e simplesmente deixar tudo para trás. Mas ao olhar para aquelas paredes, para o velho relógio de pêndulo que seu pai mantinha religiosamente funcionando, soube que não podia abrir mão tão facilmente. Eu preciso de tempo para pensar. Não tomarei decisão agora. Os três se entreolharam visivelmente contrariados. A mulher estendeu um envelope. O advogado está aguardando sua posição até o final da semana. Depois disso, medidas legais serão tomadas. Sem mais palavras, eles se afastaram, entrando novamente nos carros e partindo, deixando para trás um silêncio pesado. Mariana sentou-se no degrau da varanda, o rosto nas mãos. Antônio sentou-se ao lado dela em silêncio. Eles vão me pressionar até que eu ceda, não vão? Perguntou ela, a voz embargada. Vão, porque para eles isso tudo é só dinheiro, mas para você não é. Antônio olhou para a casa. Esse lugar carrega a história do seu pai. Carrega parte da sua também. Mariana respirou fundo, tentando encontrar forças onde quase não restavam mais. Sabia que precisava decidir, mas o medo e a pressão a deixavam paralisada. Voltaram para a fazenda em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao chegarem, Lucas correu até a mãe, os olhos brilhando de felicidade. Mamãe, o senhor Antônio me ensinou a cuidar dos coelhos. Eu dei comida para eles. O sorriso inocente do filho trouxe lágrimas aos olhos de Mariana. Ali estava a resposta que ela tanto buscava, mas ao mesmo tempo o dilema tornava-se ainda mais cruel. Como conciliar aquela paz com a tempestade que se armava em sua vida? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado, tentando encontrar clareza. Antônio apareceu sentando-se ao lado dela. Você precisa decidir o que é mais importante, Mariana. O tempo está contra você, mas o coração não deve ser ignorado. Eu sei, Antônio, mas estou cercada por pressões. Se eu resistir, eles vão me atacar por todos os lados. Se eu ceder, vou me arrepender pelo resto da vida. Então não ceda, não sem lutar. As palavras dele foram firmes, e Mariana soube que ele estava certo. No dia seguinte, decidiu que procuraria o advogado e deixaria claro que precisava de mais prazo. Queria entender todas as implicações. Queria saber o que poderia ser feito para preservar a memória do pai. Não venderia tudo para satisfazer interesses alheios. Ao chegar à cidade, o advogado, um homem educado, porém frio, confirmou o que ela já sabia. A pressão era grande e o tempo curto. Os outros herdeiros ameaçavam processos e compradores aguardavam apenas a assinatura dela para fechar negócio. Mariana, se me permite um conselho, ele disse com um olhar calculado. É melhor resolver logo. Você não tem aliados nessa disputa. Ela saiu do escritório com o coração apertado, mas com a decisão cada vez mais clara. Não entregaria o que era dela. Não permitiria que a memória do pai fosse reduzida às cifras. Agora, mais do que nunca, precisava lutar. E estava disposta a enfrentar o que fosse preciso. Antônio sempre fora um homem de poucas palavras, mas de ações firmes. Ao perceber o peso que recaía sobre Mariana, o velho fazendeiro sabia que não podia ficar à margem. A angústia dela
refletida no olhar perdido e nas palavras hesitantes, começava a transbordar e atingir todos à sua volta. Lucas, mesmo com a inocência da infância, já percebia a inquietação da mãe. O garoto, antes leve e espontâneo, agora demonstrava sinais de ansiedade, observando a mãe com olhos questionadores e silenciosos. Na manhã seguinte ao retorno da cidade, Antônio decidiu que não era mais o momento de assistir. Era hora de agir. Após o café, ele chamou Mariana para uma conversa. Sentaram-se sob a sombra do grande ipê que enfeitava o quintal. O vento soprava leve, carregando consigo o aroma das flores que começavam a despontar. Mariana, escute bem o que vou te dizer, começou ele, com voz serena, mas firme. A vida sempre vai colocar pressões sobre a gente. Sempre haverá aqueles que querem decidir por nós, que pressionam, que impõem prazos. Mas no fim das contas a decisão sempre vai ser sua. Só sua. Mariana olhou para ele, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Eu sei disso, Antônio. Mas eu me sinto sufocada. Esses parentes não me veem como família. Veem como um obstáculo para o lucro deles. E eu não sei se tenho força para enfrentar isso. Antônio suspirou. Você tem força sim, e vou te ajudar a enxergar isso. Levantou-se caminhando até a cerca e apontou para o campo aberto à frente. Quando meu pai me deixou essa terra, eu não sabia nada sobre plantar, colher ou cuidar de animais. Eu só conhecia o peso das cobranças e o medo do fracasso. Mas aprendi dia após dia que a terra responde àquilo que a gente entrega. Se você cuida, ela devolve em abundância. Se você abandona, ela se fecha e seca. A vida é igual. E agora é hora de você cuidar do que é seu. Mariana ouviu aquelas palavras e sentiu uma faísca acender dentro de si. Mas como, Antônio? Eles têm tudo. Advogados, influência, pressa. Eu só tenho dúvidas. Você tem mais do que isso, respondeu ele. Tem a memória do seu pai, a vontade de proteger o que ele construiu, e tem o Lucas. Tem um motivo forte. Isso vale mais do que qualquer contrato. Pedro apareceu carregando algumas ferramentas, mas ao perceber o clima sério da conversa, apenas assentiu e se afastou discretamente. Antônio então tomou uma decisão importante. Vamos à cidade juntos amanhã. Vou com você conversar com o advogado. Eles não vão te intimidar se eu estiver ao seu lado. Quero que saiba que você não está sozinha nessa. Mariana sentiu as lágrimas virem aos olhos novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu não sei como te agradecer, Antônio. Não precisa agradecer. Eu faço isso porque acredito em você e porque seu pai era um bom homem. Não posso deixar que a memória dele seja vendida como mercadoria qualquer. No dia seguinte, antes do sol nascer, os dois partiram para a cidade. O caminho, embora já conhecido, parecia diferente para Mariana. A presença de Antônio ao seu lado lhe dava uma segurança que há muito não sentia. Chegando ao escritório do advogado, foram recebidos com formalidade fria. O profissional não esperava a presença do velho fazendeiro e, visivelmente desconfortável, tentou manter o tom profissional. Senhora Mariana, já lhe enviei todos os documentos. Os outros herdeiros aguardam sua decisão. Antônio interveio antes que Mariana respondesse. E nós viemos aqui deixar claro que decisão apressada não vai ser tomada. Ela precisa de tempo. E você vai garantir que esse tempo seja respeitado. O advogado pigarreou, desconcertado. Compreendo, senhor Antônio, mas há interesses em jogo. Há compradores aguardando. Compradores podem esperar, disse Antônio com calma. Aqui não estamos falando só de negócios, estamos falando de história, de raízes. Mariana, encorajada pela presença de Antônio, finalmente encontrou sua voz. Eu não vou assinar nada agora. Preciso entender todas as implicações. Quero ver cada documento com calma. E quero, principalmente, respeitar o que meu pai teria feito. O advogado, sem alternativas, apenas assentiu. Entendido. Vamos aguardar sua posição oficial. Saíram do escritório e, ao chegarem ao carro, Mariana soltou um suspiro profundo. Você não imagina o quanto isso foi importante para mim, Antônio. Eu sei, Mariana, e vou estar ao seu lado em cada passo. No retorno à fazenda, o clima era diferente. Mariana sentia-se mais leve, mais forte.
Pela primeira vez não estava sozinha naquela batalha. Ao chegar, Lucas correu ao seu encontro e ela o abraçou com força. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a ajudar Mariana a organizar os documentos. Mostrou a ela como analisar cada cláusula, como entender os detalhes das terras e das propriedades. Pedro também se juntou a eles oferecendo ajuda prática. Esses papéis podem parecer frios, mas são o mapa do legado do seu pai, disse Antônio. E você vai entender cada linha antes de tomar qualquer decisão. À noite, após longas horas de leitura e estudo, Mariana começou a ver com clareza o que antes era nebuloso. As terras não eram apenas propriedades, eram histórias. Cada pedaço carregava o esforço do pai, as escolhas que ele fizera, os sacrifícios que fizera para manter aquilo de pé. Num fim de tarde, enquanto caminhavam juntos pelos campos, Antônio falou: Você sabia que seu pai, nos últimos anos, falava muito de você? Ele dizia que sentia sua falta, mas entendia suas escolhas. Só lamentava não ter tido mais tempo para mostrar a você o quanto a simplicidade vale. As palavras o atingiram fundo. Ele nunca me cobrou, nunca reclamou, disse Mariana, a voz embargada. Eu é que me afastei. Agora você tem a chance de corrigir isso. Não com ele, mas com você mesma e com o Lucas. Naquele momento, Mariana tomou uma decisão interna. Lutaria por aquela terra. Não importava o quanto os outros pressionassem. Não entregaria o legado do pai. E, acima de tudo, mostraria ao filho o valor de honrar as raízes. Antônio, percebendo a determinação nos olhos dela, sorriu discretamente. Sabia que o primeiro passo havia sido dado e que, a partir dali, Mariana não voltaria atrás. Os dias seguintes pareciam ter encontrado um novo ritmo para Mariana. As conversas com Antônio tornaram-se mais frequentes e densas, e a cada noite, depois de horas estudando documentos e ouvindo histórias sobre seu pai, ela sentia-se mais conectada às raízes que havia abandonado. Lucas continuava crescendo naquele ambiente, absorvendo cada ensinamento da fazenda com olhos brilhantes e curiosidade inesgotável. O garoto acordava cedo, ajudava na lida do campo, aprendeu a identificar o canto dos pássaros e o cheiro da chuva chegando. Mariana observava essas pequenas conquistas do filho com uma emoção que misturava alegria e medo. Alegria pelo menino estar se tornando alguém mais próximo do mundo que ela um dia conheceu. Medo porque sabia que o momento de enfrentamento com os parentes estava cada vez mais próximo e que, em algum momento, teria que tirá-lo dali, pelo menos temporariamente, para resolver tudo na cidade. Naquela manhã, Antônio a chamou para um passeio pelos campos mais distantes da fazenda. Queria mostrar-lhe algumas partes da propriedade que o pai dela preservava com zelo quase sagrado, locais de mata fechada e nascente de água limpa. Mariana, encantada, caminhava por trilhas que pareciam ter sido feitas há décadas e pouco usadas. Quando voltaram a casa, o sol já baixava no horizonte e as estrelas começavam a surgir tímidas no céu avermelhado. Mariana entrou para preparar o jantar, chamando Lucas. Não obteve resposta. Chamou de novo com mais força, e o silêncio que recebeu em troca foi um soco no estômago. Lucas! Gritou agora em pânico. Antônio percebeu o desespero e saiu rapidamente, chamando por Pedro. Os três começaram a procurar pela fazenda. O menino não estava na cozinha, nem no pomar, nem nas cocheiras. Os cães, inquietos, corriam de um lado para o outro, farejando o ar como se percebessem que algo estava errado. Mariana sentiu o peito apertar como nunca. Cada segundo parecia uma eternidade. A noite caiu de vez e com ela veio a angústia sufocante. Antônio, sempre calmo, tentava manter a racionalidade organizando as buscas. Pedro saiu em direção à estrada caso o garoto tivesse tomado o caminho para a cidade por alguma razão. Mariana, em lágrimas, não conseguia parar de imaginar os piores cenários. Por que ele faria isso? Perguntava-se enquanto caminhava apressada pela trilha que levava ao rio. Horas se passaram. O cansaço físico começava a cobrar seu preço, mas a preocupação mantinha-os em movimento. Foi só quando voltaram à varanda para reorganizar os esforços que Pedro, ofegante, trouxe a notícia que aliviou e, ao mesmo tempo, partiu o coração de Mariana. Encontrei rastros na trilha do galpão velho,
disse ele, apontando para o lado sul da fazenda. Pegadas pequenas, recentes. Sem hesitar, Mariana correu, acompanhada por Antônio e Pedro. O galpão velho era um lugar esquecido, onde o pai dela guardava ferramentas antigas e objetos sem uso. Ao se aproximarem, ouviram um barulho baixo, quase um soluço. Mariana empurrou a porta enferrujada e encontrou Lucas encolhido num canto, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao lado do filho. Filho, por que você fez isso? Por que fugiu? O garoto soluçava, tentando encontrar palavras em meio ao choro sufocado. Eu não quero ir embora daqui, mamãe. Eu ouvi você e o tio Antônio conversando. Você vai me levar para a cidade e eu não quero. Eu quero ficar aqui. Mariana abraçou o filho com força, o coração apertado de culpa e alívio. Meu amor, eu não ia te levar embora sem te explicar. Mas eu preciso resolver algumas coisas, na cidade. Só por um tempo, depois voltamos juntos, eu prometo. Lucas olhou para ela com olhos marejados, balançando a cabeça negativamente. E se a gente nunca voltar? E se você decidir ficar lá de vez? Eu não quero aquela vida, eu quero isso aqui, eu quero acordar cedo, ajudar os animais, correr pelos campos. Lá na cidade eu só ficava preso, estudando, sem tempo para brincar. Aqui eu sou feliz, mamãe. As palavras do filho caíram sobre Mariana como um peso esmagador. Ela sabia que ele tinha razão. Sabia que, ao longo dos anos, impôs a ele a mesma vida sufocante que um dia a fizera fugir. Agora, diante dela, estava o reflexo das escolhas que fizera. Antônio se aproximou, colocando a mão no ombro de Mariana. Ele já entendeu o que você demorou anos para perceber, Mariana. E é normal ter medo, mas você tem a chance de fazer diferente. Levaram Lucas de volta para casa, onde o menino, exausto, adormeceu no colo da mãe. Aquele episódio, porém, deixara marcas. Mariana sentia-se ainda mais pressionada, agora não apenas por obrigações externas, mas pela responsabilidade sobre o futuro do filho. Na manhã seguinte, o clima na fazenda estava pesado. Lucas acordou cabisbaixo, evitando contato visual, temendo que a decisão da mãe fosse contrária ao seu desejo. Mariana sabia que precisava conversar, mas também que precisava organizar as ideias. Antônio, eu não sei mais o que fazer. Não posso simplesmente ignorar o que ele sente, mas também não posso largar tudo e deixar que meus primos transformem a memória do meu pai em dinheiro. Você precisa pensar com calma. Não há decisão certa ou errada. Há a decisão que o seu coração vai aceitar. Mariana saiu para caminhar sozinha pelos campos, tentando encontrar respostas. O som do vento entre as árvores parecia sussurrar lembranças. Lembrou-se dos dias em que corria por aqueles campos, quando o mundo parecia simples. Lembrou-se das noites em que o pai contava histórias ao redor do fogo, ensinando-lhe sobre paciência e respeito. Quando voltou, encontrou Lucas sentado na varanda, os olhos fixos no horizonte. Sentou-se ao lado dele, abraçando-o. Filho, eu não quero que você tenha medo. Eu te prometo que, aconteça o que acontecer, não vou te afastar desse lugar. Lucas olhou para ela, um brilho tímido nos olhos. A gente vai poder voltar? Vamos. E mais do que isso, vamos construir algo aqui. Algo nosso, algo que o vovô ficaria orgulhoso de ver. Pela primeira vez em dias, o menino sorriu, ainda que timidamente. Mariana sabia que a batalha estava longe do fim, mas naquele momento, encontrara uma força que não sabia ter. O revés da fuga de Lucas a ensinara que não podia mais adiar escolhas e que o tempo de agir, de verdade, havia chegado. O dia amanheceu com uma névoa densa, cobrindo os campos ao redor da fazenda. Mariana acordou mais cedo do que de costume, ainda sentindo o peso da noite anterior. A fuga de Lucas, a confissão sincera do filho e o medo dele de perder aquele pedaço de paraíso haviam deixado cicatrizes profundas em seu coração. Ao olhar para o menino, dormindo tranquilo após tanto choro e tensão, ela percebeu o quanto suas escolhas não afetavam apenas a si mesma, mas moldavam o futuro do filho. Levantou-se devagar, caminhando para a cozinha, onde encontrou Antônio, já de pé, preparando café forte no fogão a lenha. O velho fazendeiro a recebeu com um olhar cúmplice, sabendo que não precisava perguntar como ela estava. A resposta estava estampada em seu rosto cansado,
Sentaram-se à mesa, cada um com sua xícara, e o silêncio confortável se instalou entre eles. Após alguns minutos, Antônio falou, com a voz baixa e serena. Você sabe, quando eu era jovem também tive que escolher entre o campo e a cidade. Mariana o olhou surpresa. Nunca havia imaginado que o homem simples e firme à sua frente tivesse vivido dilemas parecidos. Antônio continuou, olhando fixamente pela janela. Meu pai sempre quis que eu assumisse a fazenda. Era o sonho dele. Mas eu tinha outros planos. Queria estudar, conhecer o mundo, ver cidades grandes, descobrir o que existia além das colinas. Então fui embora. Passei anos longe daqui. Estudei, trabalhei em lugares que jamais pensei conhecer. Mas no fundo, algo sempre me puxava de volta. Mariana ouvia atenta, cada palavra ecoando em sua mente. Quando meu pai adoeceu, voltei. Era tarde demais para pedir desculpas. Ele me recebeu com o mesmo sorriso de sempre, mas eu sabia o que ele não dizia. O tempo não volta, Mariana. E quando ele se foi, prometi a mim mesmo que cuidaria daquilo que ele amava. Não apenas por ele, mas por mim. Porque no fundo eu também precisava daquilo. Precisava das raízes da terra, do silêncio do campo. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Quando vejo você e o Lucas, lembro de mim mesmo e do meu pai. As escolhas que você faz agora vão marcar a vida dele. Não são apenas sobre propriedades ou documentos, são sobre pertencer. As palavras de Antônio tocaram profundamente Mariana. Ela compreendia agora, mais do que nunca, que o dilema que enfrentava era ancestral. Não era apenas uma disputa por bens materiais. Era a luta entre o desejo de progresso e o chamado das origens. Lucas acordou pouco depois e se juntou aos dois na varanda. O garoto, ainda um pouco tímido após os acontecimentos da noite anterior, aproximou-se da mãe e do amigo que já chamava de tio. Antônio, com sua paciência infinita, começou a contar histórias sobre a fazenda, sobre os tempos em que o pai de Mariana era jovem. Falava de colheitas fartas, das festas juninas no terreiro, das manhãs geladas em que o café quente e o pão de queijo reuniam todos ao redor da mesa. Mariana ouvia, emocionada. Muitas daquelas histórias ela conhecia, de fragmentos, outras eram totalmente novas. Descobria detalhes sobre seu pai que jamais imaginara. O homem sério e reservado que ela conhecia havia sido um dia um jovem sonhador, cheio de energia e planos. Seu pai, disse Antônio, olhando para ela, também teve medo de falhar, mas nunca deixou de tentar. E sempre acreditou que um dia você voltaria para ver tudo isso. Lucas ouviu em silêncio, os olhos brilhando. Quando a conversa terminou, ele se levantou e correu para o pomar indo colher algumas frutas. Antônio e Mariana ficaram ali, em silêncio, até que ela falou: Eu preciso honrar a memória dele. Não posso permitir que tudo isso seja vendido e esquecido. E você não vai, respondeu Antônio convicto. Mas precisa entender que o passado serve para nos ensinar, não para nos aprisionar. O que você fizer daqui para frente precisa ser por você e pelo Lucas. Ela assentiu, sentindo a força das palavras. Durante a tarde, decidiu voltar à casa do pai, agora acompanhada de Lucas. Queria que o filho conhecesse o lugar, sentisse a energia da casa, compreendesse de onde vinham aquelas histórias. Pegaram o carro e seguiram pela estrada de terra, o silêncio entre mãe e filho preenchido por expectativas e lembranças. Ao chegarem, Lucas desceu correndo, explorando cada canto com curiosidade e respeito. Mariana o seguiu mostrando-lhe os retratos antigos, os móveis que resistiram ao tempo, o velho baú onde seu pai guardava cartas e objetos de valor sentimental. Aqui era o quarto do vovô, disse ela, emocionada. Lucas entrou devagar, olhando tudo com atenção. Sentou-se na beirada da cama e ficou em silêncio. Mamãe, eu queria ter conhecido ele. Eu também queria que você tivesse conhecido. Passaram horas explorando cada canto da casa, lendo cartas antigas e revivendo histórias esquecidas. Na sala principal, encontraram um diário do pai de Mariana. Ao folheá-lo, lágrimas escorriam dos olhos dela. Ali estavam os pensamentos mais íntimos de um homem que ela julgava conhecer, mas que agora parecia ainda mais próximo. Hoje minha filha me escreveu uma carta curta.
Sinto falta dela, mas entendo que o mundo lá fora é grande. Espero que um dia ela volte e veja o que deixei para ela. Lia Mariana em voz alta, a voz embargada. Lucas segurava sua mão com força. Na volta para a fazenda, o menino parecia diferente, mais calmo, mais consciente do peso daquele legado. Mamãe, a gente pode ficar aqui para sempre? Ela não respondeu de imediato. Sabia que ainda havia uma longa batalha pela frente, mas naquele momento, o coração dela estava em paz. Sentia-se conectada ao pai, ao filho, ao passado e ao presente, e pela primeira vez, tinha clareza do futuro que desejava construir. Ao chegarem em casa, Antônio e Pedro os esperavam na varanda. O olhar de Mariana dizia tudo. Ela não precisava mais de palavras. O caminho estava claro e ela estava pronta para seguir. O que antes era dúvida, agora era convicção. Não importavam os obstáculos. Havia um legado a proteger, um futuro a construir e um vínculo entre passado e presente que jamais seria quebrado. A noite caiu com um peso diferente sobre a fazenda de Antônio. O dia havia sido repleto de emoções e descobertas que mexeram profundamente com Mariana e Lucas. As histórias compartilhadas, as memórias resgatadas e a visita à casa do avô haviam reforçado laços invisíveis entre o passado e o presente. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda reservava um desafio maior, um momento em que tudo seria colocado à prova. Enquanto todos se recolhiam para o descanso, o vento soprou mais forte, trazendo consigo um presságio inquietante. A madrugada avançava em silêncio até que pouco depois das 2 da manhã, Antônio ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora. Levantou-se, calçando as botas rapidamente, e desceu para verificar. Pedro, que dormia em um pequeno alojamento ao lado da casa principal, também foi alertado pelo ruído e saiu ao encontro do amigo. As luzes das lanternas cortavam a escuridão densa quando ouviram à distância o som abafado de passos apressados e algo semelhante a um soluço. O coração de Antônio apertou no peito. Sem hesitar, correu em direção à trilha que levava ao velho galpão seguido de Pedro. Quando chegaram, a porta estava aberta, balançando suavemente ao vento. Lá dentro, o vazio. A angústia cresceu como um nó apertando a garganta. Voltaram correndo à casa principal, onde Mariana já estava na varanda, desesperada. O Lucas, ele não está no quarto, disse ela, a voz falhando de pânico. Antônio não precisou ouvir mais nada. Pegou o cavalo e partiu estrada fora, com Pedro logo atrás em outro animal. Mariana, apesar do desespero, sabia que precisava manter a calma. Cada segundo perdido poderia significar mais distância entre ela e o filho. Reunindo forças, ela seguiu a pé pela trilha mais próxima, chamando o nome do garoto repetidas vezes. O tempo parecia parar. A noite se tornou um labirinto de sombras e ecos. O som de seus próprios passos misturava-se ao de galhos quebrando sob seus pés e ao uivo do vento, criando um cenário quase irreal. Mariana sentia o medo gelado correndo por suas veias, mas a determinação era maior. Horas de busca se passaram até que Pedro, ofegante, voltou ao encontro de Antônio. Nada ainda. Verifiquei até o riacho. Nenhum sinal. Antônio respirou fundo. Seu olhar estava pesado, mas não perdido. Precisamos verificar o velho celeiro. É o último lugar. Foram juntos até lá. E finalmente, ao abrirem a pesada porta de madeira, ouviram o som abafado de choro vindo de um canto escuro. Antônio aproximou-se devagar, iluminando com a lanterna. Lucas estava ali, encolhido, os olhos vermelhos e o rosto molhado de lágrimas. Mariana chegou pouco depois correndo, o coração disparado. Quando viu o filho, ajoelhou-se ao lado dele, abraçando-o com força. — Por que você fez isso, meu amor? Por que saiu sozinho nessa noite? A voz dela tremia, cheia de preocupação e medo. Lucas, soluçando, conseguiu explicar entrecortadamente. Eu achei que vocês iam decidir ir embora e que eu não teria escolha. Eu fiquei com medo, mamãe. Eu não quero voltar para a cidade. Lá eu não me sinto eu mesmo. Aqui eu sou feliz, eu pertenço. Mariana apertou-o contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu amor, eu jamais tomaria uma decisão sem pensar em você, mas eu preciso resolver algumas coisas.
E você vem comigo sempre. E vamos voltar, eu prometo. Lucas olhou para ela ainda desconfiado, mas havia um alívio nos olhos dele. Antônio e Pedro respeitaram o momento, mantendo-se em silêncio. O caminho de volta à casa foi feito lentamente, com Lucas agora nos braços de Mariana. Quando chegaram, ela colocou-o na cama e ficou ao seu lado até que o sono finalmente venceu o cansaço e o medo. Mas o desafio daquela noite não se encerrava. Antônio chamou Mariana para a varanda e falou com firmeza. Você precisa tomar uma decisão agora. Chegou o momento. Não dá mais para adiar. Ela sabia que ele estava certo. Os prazos dados pelos advogados estavam no limite. Os parentes aguardavam uma resposta, e se não viesse, eles tomariam decisões unilaterais, arrastando-a para processos desgastantes. Na manhã seguinte, ainda sem dormir, Mariana pegou todos os documentos e sentou-se à mesa da cozinha. Antônio e Pedro estavam com ela. Eu não vou vender, disse com voz decidida. Mas também não vou travar uma guerra. Vou propor um acordo. Quero ficar com a parte da casa e uma pequena área de terra. O restante, eles podem decidir entre eles. Antônio assentiu. Isso é justo, você preserva o que importa. Foram à cidade naquele mesmo dia. No escritório do advogado, os parentes estavam reunidos, rostos frios e impacientes. Mariana entrou com a cabeça erguida. Minha decisão está tomada, anunciou. Quero a casa do meu pai e as terras ao redor dela. Vocês podem ficar com o restante. Houve murmúrios, olhares trocados, mas ninguém contestou. A clareza e firmeza na voz dela impuseram respeito. O advogado registrou a decisão. Quando saíram, Mariana sentiu o peso sair de seus ombros. Voltar à fazenda naquele fim de tarde foi como respirar novamente. Lucas correu ao seu encontro, e ela o pegou no colo, girando-o no ar, os dois rindo juntos. Na varanda, Antônio e Pedro observavam a cena com sorrisos discretos. O maior desafio havia sido superado, não sem lágrimas, não sem medo, mas com coragem e verdade. Aquele momento marcava o ponto de virada na vida de Mariana. O peso do passado havia sido honrado, o futuro estava aberto diante dela, e o presente finalmente fazia sentido. Havia enfrentado o maior dos desafios, e saído dele mais forte, mais leve, pronta para começar de novo. Os dias seguintes à decisão de Mariana foram carregados de uma sensação de alívio, mas também de responsabilidade. A escolha de ficar com a casa do pai e uma parte das terras não era apenas um acordo prático. Era um compromisso com suas raízes, com o filho e, principalmente, consigo mesma. De volta à fazenda, Mariana sentia-se diferente. Havia algo de novo em seu olhar, firmeza e serenidade. Era como se, depois de tanto tempo vivendo à sombra das expectativas dos outros, finalmente estivesse começando a trilhar seu próprio caminho. Na manhã seguinte à resolução no escritório do advogado, Antônio preparou o café da manhã e chamou Mariana e Lucas para sentarem-se à mesa. O velho fazendeiro, que já se tornara uma figura paterna para ela, olhou-a nos olhos e disse com simplicidade: Agora é a hora de pensar no futuro. O que você deseja para vocês dois daqui em diante? Mariana respirou fundo. Quero manter essa casa, esse pedaço de terra, não só pela memória do meu pai, mas por tudo que aprendi aqui. Quero que o Lucas cresça sabendo o valor da terra, da simplicidade, do tempo vivido com calma. Não quero mais aquela correria da cidade. Não quero viver de prazos, de pressões desumanas. Antônio sorriu satisfeito com a resposta. E você não precisa escolher entre um e outro. Há um jeito de ter os dois mundos. Foi nesse momento que Mariana, pela primeira vez, enxergou uma possibilidade que ainda não havia considerado: transformar a casa do pai e a área ao redor em um refúgio. Um local onde ela e Lucas pudessem dividir o tempo entre cidade e campo, conciliando as obrigações da vida urbana com a serenidade da vida rural. A ideia começou a ganhar forma. Ela se viu planejando pequenas reformas na casa, preservando o estilo rústico, mas tornando o lugar confortável para estadias frequentes. Queria criar um espaço onde Lucas pudesse passar todas as férias, onde ambos pudessem fugir do barulho e reencontrar-se. Naquele mesmo dia,
Sentaram-se à varanda, papel e caneta em mãos e começaram a desenhar planos. Pedro, sempre prestativo, ofereceu ajuda para verificar as condições do terreno, das cercas, do telhado da casa. Antônio prometeu mobilizar algumas pessoas de confiança para ajudar na revitalização do lugar. A empolgação crescia a cada ideia colocada no papel. À tarde, Lucas acompanhou a mãe na primeira ida oficial à casa do avô após a decisão. Desta vez, o sentimento era diferente. Não havia mais peso, apenas leveza e entusiasmo. Mariana olhava cada cômodo, imaginando as mudanças que fariam. A sala com móveis restaurados, o jardim refeito com flores e ervas aromáticas, o antigo quarto do seu pai, transformado em um espaço de leitura e memória. Enquanto caminhavam, pelo pomar, Lucas perguntou: "Mamãe, a gente vai poder vir sempre aqui? Sempre que você quiser, meu amor. Esse lugar agora é nosso." De volta à fazenda, as primeiras providências começaram. Pedro trouxe um pedreiro da cidade vizinha, e logo o movimento de ferramentas e reparos tomou conta do local. Mariana, surpreendendo-se com a própria iniciativa, negociava preços, discutia detalhes e tomava decisões com segurança. Antônio observava com orgulho o crescimento daquela mulher que, semanas antes, chegara perdida e desorientada. As noites se tornaram momentos de partilha e celebração. Sentados na varanda, os quatro, Mariana, Lucas, Antônio e Pedro, conversavam, riam, e o clima era de renascimento. A reviravolta, no entanto, veio com uma visita inesperada. Na manhã de um sábado, um carro desconhecido estacionou em frente à fazenda. Um homem bem vestido, com aparência séria, desceu e se apresentou. "Doutora Mariana, sou representante da Fundação Cultural Regional. Fiquei sabendo da sua decisão de preservar a casa do seu pai. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de transformar o local em um ponto cultural de visitação." Mariana ficou surpresa. "Um ponto cultural?" "Sim, seu pai foi uma figura importante na preservação das tradições rurais. A Fundação tem interesse em apoiar projetos que mantenham a memória desses lugares viva. Podemos ajudar na restauração, divulgar o local e transformá-lo em um espaço de aprendizado para escolas da região." A proposta era inesperada, mas fazia todo o sentido. Mariana pediu um tempo para pensar. Após o almoço, reuniu-se com Antônio e Pedro para discutir a ideia. "O que vocês acham?" perguntou ainda atônita. "Acho que é uma oportunidade linda", disse Antônio. "Você preserva a memória do seu pai e ainda abre portas para que outras pessoas aprendam o valor da vida no campo." Pedro concordou. "E ainda vai poder manter tudo isso vivo para o Lucas." Mariana percebeu que aquela proposta era mais do que um convite. Era um reconhecimento do legado do pai e uma chance de contribuir para algo maior. Ligou de volta ao representante da fundação e agendou uma nova reunião. Nos dias seguintes, o projeto tomou forma com rapidez. A fundação enviou arquitetos e historiadores para avaliar o local. As reformas foram planejadas para preservar cada detalhe original, desde o assoalho de madeira até as janelas de vidros antigos. O pomar foi revitalizado e a horta começou a florescer novamente. Lucas, entusiasmado, ajudava em tudo o que podia. Aprendeu a plantar, a cuidar dos animais, a entender o ciclo da natureza. Mariana, por sua vez, sentia-se realizada. Cada decisão que tomava aproximava-a mais do sonho que nem sabia que tinha: construir um espaço de acolhimento, de memória e de aprendizado. A reviravolta inesperada transformou completamente o rumo da história. O que antes era uma batalha por terras tornou-se uma missão de preservar e compartilhar valores. Mariana descobriu que não precisava escolher entre cidade e campo, entre passado e futuro. Podia, sim, unir tudo em um projeto vivo, pulsante, que beneficiaria não apenas a ela e ao filho, mas toda a comunidade ao redor. Ao final da primeira reunião oficial com a Fundação, receberam a notícia de que o projeto seria aprovado e financiado integralmente. Mariana chorou de emoção. Antônio segurou sua mão e Pedro a abraçou com força. Lucas, sorrindo, apenas disse: "Eu sabia que a casa do vovô era especial." Naquele momento,
Mariana entendeu que, por mais difíceis que fossem os desafios, sempre havia uma chance de transformar dor em propósito. A reviravolta não estava apenas nos papéis assinados ou nas reformas iniciadas. Estava dentro dela, na certeza de que encontrara seu lugar no mundo, unindo memória, amor e esperança em um projeto que duraria por gerações. Os dias passaram rapidamente e a fazenda parecia ganhar nova vida à medida que as reformas e preparações avançavam. Mariana se tornara, para a surpresa de muitos e dela mesma, uma mulher de decisão, força e sensibilidade. As manhãs eram preenchidas por reuniões com os arquitetos e representantes da Fundação Cultural, que agora faziam visitas constantes para acompanhar o progresso do projeto. À tarde, Mariana revisava documentos, planejava a programação futura do espaço e ainda encontrava tempo para caminhar com Lucas pelos campos, mostrando a ele cada detalhe da propriedade que agora ganhava um novo propósito. A decisão de dividir a rotina entre a cidade e o campo começou a ser desenhada com clareza. Mariana sabia que algumas obrigações ainda a mantinham presa à cidade: o trabalho, o colégio de Lucas e compromissos burocráticos. Mas, ao mesmo tempo, compreendia que a conexão com o campo não precisava ser um desejo distante. Com planejamento, poderia oferecer ao filho o melhor dos dois mundos. E assim, iniciou a organização de uma nova vida. Semanas alternadas entre a cidade e a fazenda, com feriados e férias totalmente dedicados à casa restaurada do avô. Enquanto as reformas avançavam, Pedro coordenava a parte prática com os trabalhadores e Antônio, com sua experiência de décadas, cuidava para que cada detalhe preservasse o espírito original da propriedade. O pomar, antes abandonado, começava a dar novos frutos. As árvores eram podadas com cuidado, a terra arada e fertilizada, e os primeiros sinais de flores e brotos enchiam a todos de esperança. Lucas ajudava entusiasmado, aprendendo com cada gesto simples o valor do trabalho dedicado. Em uma dessas manhãs, após uma longa caminhada pelo campo, Mariana sentou-se na varanda ao lado de Antônio. Com o olhar perdido no horizonte, confessou: "Quando cheguei aqui, eu estava perdida. Não imaginava que a resposta estava nesse lugar, nas minhas origens, e que tudo que eu precisava era me reconectar. Eu queria fugir, mas encontrei refúgio." Antônio sorriu com ternura. Às vezes, o que a gente procura longe está mais perto do que imaginamos. É preciso coragem para reconhecer isso. À medida que a inauguração do espaço cultural se aproximava, a tensão natural deu lugar a uma alegria serena. A Fundação trouxe materiais para a montagem de painéis informativos sobre a vida do pai de Mariana, suas contribuições para a preservação das tradições rurais e histórias da fazenda, que foram colhidas em entrevistas com moradores mais antigos da região. O que mais emocionou Mariana foi encontrar nos registros do diário do pai anotações que demonstravam o quanto ele sonhava em transformar aquele espaço em algo maior do que ele mesmo. Um local de aprendizado, de acolhimento e partilha. Agora ela tornava real o que ele apenas imaginava. Pedro, sempre ao lado dela, percebeu seu olhar emocionado em um desses dias e disse: "Você não está apenas reconstruindo uma casa, está realizando o sonho do seu pai." As visitas aumentavam. Vizinhos, antigos amigos do pai de Mariana, famílias inteiras iam até a fazenda para oferecer ajuda, compartilhar lembranças ou apenas ver o progresso do projeto. Um sentimento coletivo de pertencimento e orgulho começou a crescer. A fazenda, antes um local isolado e silencioso, tornou-se ponto de encontro, um lugar onde histórias eram contadas e preservadas. Lucas, cada vez mais envolvido, propôs algo que encheu o coração de Mariana de orgulho. "Mamãe, a gente podia ter um dia só das crianças aqui, para elas aprenderem a plantar, a cuidar dos bichos e conhecerem como era a vida do vovô." Ela abraçou o filho, com lágrimas nos olhos, e prometeu que isso seria incluído no calendário de eventos do espaço. Ao mesmo tempo, Mariana cuidava das pendências na cidade. Conseguiu renegociar compromissos profissionais, reduziu jornadas de trabalho e adequou a rotina de Lucas para que as idas frequentes à fazenda fossem possíveis sem prejuízo escolar.
O colégio, aliás, se mostrou muito aberto à ideia. As professoras incentivaram a participação de Lucas no projeto cultural, enxergando ali uma oportunidade de aprendizado vivo. Antônio acompanhava tudo com satisfação. Em uma noite, quando a família e amigos estavam reunidos para um jantar simples, ele ergueu o copo e disse: "O que estamos vivendo aqui é mais do que uma história de herança ou terras. É um exemplo de que quando a gente respeita o passado, planta o presente e cuida do futuro, colhe frutos que não têm preço." Mariana sorriu, sentindo-se plena. Quando a primeira etapa das reformas foi concluída, a fazenda já tinha novos caminhos abertos, áreas de convivência revitalizadas e espaços educativos preparados. O antigo galpão, onde antes estavam ferramentas esquecidas, transformou-se em um pequeno museu, com objetos do pai de Mariana, fotografias antigas e cartas originais emolduradas, contando de forma silenciosa uma história rica de dedicação e amor à terra. O pomar virou local de oficinas, onde crianças aprenderiam a plantar e colher. A horta comunitária já começava a produzir, com colheitas destinadas às famílias carentes da região, um gesto que nasceu da vontade de Lucas de ajudar e que Mariana fez questão de abraçar. A fundação agendou a cerimônia oficial de abertura para dali a 2 semanas. Os preparativos aceleraram, mas sem pressa ansiosa, apenas o ritmo natural de quem sabe o valor do trabalho bem feito. As costureiras da cidade ajudaram a confeccionar bandeiras e enfeites de tecido com estampas regionais. Os músicos locais ensaiavam canções tradicionais para a inauguração. Pedro, em um fim de tarde, aproximou-se de Mariana e disse: "Você conseguiu transformar um momento difícil em algo grandioso. E nós todos estamos aqui porque acreditamos nisso junto com você." Ela, emocionada, apenas respondeu: "Eu não teria conseguido sozinha." Na noite anterior à inauguração, Mariana foi até o antigo quarto do pai, agora transformado em sala de leitura e memória. Acendeu uma vela e sozinha agradeceu. Sentou-se na cadeira de madeira, respirou fundo e sussurrou: "Espero que o senhor esteja vendo tudo isso, pai. Eu demorei, mas voltei. E vou cuidar disso tudo, do jeito que o senhor sonhou." Saiu do quarto, com o coração em paz, certa de que havia encontrado o equilíbrio entre o passado e o futuro, e pronta para compartilhar com todos o resultado de uma jornada que começou com dúvida e medo, mas que agora se tornava símbolo de superação, pertencimento e amor verdadeiro às raízes. O amanhecer do grande dia chegou silencioso, envolto em uma leve névoa que parecia proteger a fazenda enquanto a natureza despertava aos poucos. Mariana levantou-se cedo, antes mesmo do primeiro canto dos galos. Vestiu-se com simplicidade, mas com um cuidado especial. Escolheu um vestido que sua mãe costumava usar nas festas de família, sentindo o tecido leve entre as mãos, como se abraçasse memórias antigas. Ao descer, encontrou Antônio na cozinha já ocupado com o café. Ele olhou para ela com um sorriso tranquilo e, sem dizer uma palavra, entregou-lhe uma xícara fumegante. Aquele olhar dizia tudo. Ele estava orgulhoso. Lucas apareceu logo depois, pulando de alegria, vestindo uma camisa de linho branco e um chapéu pequeno que o fazia parecer um pequeno agricultor, pronto para receber os convidados. "Hoje é o grande dia, mamãe", exclamou com os olhos brilhando. "É sim, meu amor, e ele é tão seu quanto meu." Enquanto o sol subia devagar, trazendo luz dourada sobre os campos verdes, os primeiros carros começaram a chegar pela estrada de terra. Vizinhos, antigos amigos do pai de Mariana, autoridades locais e crianças das escolas da região desciam animados, carregando cestas de pães caseiros, doces e flores. As mulheres ajudavam a organizar mesas longas sob a sombra do velho ipê, e os homens, com sorrisos sinceros, ajustavam bancos e preparavam o palco improvisado para as apresentações culturais. Antônio e Pedro circulavam entre todos, ajudando discretamente, garantindo que nada faltasse. Mariana, ao lado de Lucas, recebia cada visitante com um abraço acolhedor, ouvindo histórias sobre seu pai, que mesmo depois de sua partida, continuava vivo na memória de todos. "Seu pai me ensinou a lidar com enxada quando eu ainda era menino", disse um senhor de cabelos brancos com lágrimas nos olhos. "Ele tinha paciência
E quando eu errava, dizia: calma, cada coisa tem seu tempo. Outro contou: quando minha lavoura quase perdeu a colheita, foi ele quem veio, sem que eu pedisse, com semente nova e força para ajudar. Mariana ouvia cada relato como um presente precioso, percebendo o quanto a presença do pai havia se espalhado pela vida de tantas pessoas. Ao meio-dia, a cerimônia teve início. Um representante da Fundação Cultural subiu ao pequeno palco e, após agradecer a todos, olhou para Mariana com respeito sincero. Hoje celebramos não apenas a preservação de um espaço físico, mas a continuidade de valores que resistem ao tempo. Esta fazenda não é mais apenas uma memória. É um ponto vivo de encontro, aprendizado e tradição. E isso só foi possível porque alguém teve a coragem de voltar às raízes e transformar saudade em ação. Mariana foi chamada ao palco. O coração batia forte, mas a emoção a guiava. Eu cresci aqui, mas passei anos distante. Quando voltei, trazia comigo arrependimento e medo. Mas encontrei acolhimento, força e, principalmente, encontrei meu filho redescobrindo o que eu mesma havia esquecido. O valor das coisas simples. Esta fazenda, que foi o sonho do meu pai, agora é um espaço de todos nós. Que seja um lugar onde memórias se transformem em sorrisos e onde cada criança descubra que a terra devolve em frutos tudo aquilo que semeamos com amor. Ao terminar, os aplausos ecoaram, e Mariana, emocionada, desceu do palco abraçada por Antônio e Pedro. Lucas correu até ela, abraçando-a forte. O almoço foi servido sob as árvores em clima de festa. O cheiro de comida caseira misturava-se ao perfume das flores e ao som de risadas. Crianças brincavam no pomar, aprendendo com voluntários a plantar sementes. Jovens tiravam fotos junto aos painéis históricos, curiosos com as histórias daquela família que agora se tornava patrimônio coletivo. Durante a tarde, apresentações de música regional e danças tradicionais tomaram conta do terreiro. Pedro, tímido, foi surpreendido quando chamado ao palco para receber uma homenagem por sua dedicação e apoio ao projeto. Ele, desconcertado, apenas disse: eu só fiz o que qualquer amigo de verdade faria. O sol começou a baixar, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Mariana sentou-se na varanda por um momento, observando tudo ao seu redor. A casa do pai agora era um lugar vivo, repleto de vozes, sorrisos e histórias compartilhadas. O sonho havia se tornado realidade. Lucas sentou-se ao lado dela, recostando a cabeça em seu ombro. Mamãe, o vovô estaria muito feliz hoje, não é? Muito, meu amor, e ele está aqui com a gente em cada detalhe. Antônio aproximou-se, sentando-se ao lado deles. Pedro veio logo depois, trazendo um copo de vinho para cada um. Não, é todo dia que a gente vê um sonho se realizar assim, disse ele. Não, concordou Antônio, mas quando acontece, a gente precisa agradecer. Mariana levantou seu copo. Aos recomeços. Os três brindaram em silêncio, cada um, sentindo à sua maneira, o peso leve da realização. Quando a noite chegou e os últimos visitantes se despediram, a fazenda mergulhou em um silêncio sereno. Mariana subiu ao antigo quarto do pai uma última vez naquela noite. Acendeu uma vela e ficou ali, em silêncio. Eu voltei, pai, e prometo cuidar de tudo, não só da casa, mas do que ela representa. Saiu do quarto, fechando a porta devagar, como quem sela um compromisso. Na varanda, Lucas já dormia no colo de Antônio, exausto após um dia cheio. Pedro arrumava as mesas, enquanto as últimas velas tremeluziam ao vento. Mariana olhou para o céu estrelado e sorriu. Sabia que não havia um fim ali, mas um começo. O passado tinha sido honrado, o presente estava em paz, e o futuro se desenhava promissor, cheio de esperança e pertencimento.